Bom dia, amigo. Estamos nós juntos mais uma vez, começando um novo dia. Quero que você saiba que o grande desejo que há no nosso coração é compartilhar algo da palavra de Deus que seja útil para a sua vida, para o seu presente, para o seu futuro. Antes de começar nossa mensagem de hoje, é claro, eu quero convidá-lo para o nosso culto de oração. Logo mais, hoje às 19 horas, estaremos juntos a partir das 7 horas da noite em nossa igreja para orar uns pelos outros, orar uns com os outros, estudar a palavra de Deus. Estamos ainda estudando os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Você é nosso convidado para esse momento de reflexão. A você que aniversaria hoje, um abraço todo especial de nossa igreja, acompanhado de muito carinho e de um desejo de que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida e que as vitórias que o Senhor tem reservadas para você possam ser experimentadas a cada dia. Muitas felicidades, portanto, para você. A todos o convite para que, nesses momentos, meditemos juntos na palavra de Deus. No Salmo de número 53, no versículo 3, nós lemos o seguinte: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Temos caminhado nesses capítulos do livro dos Salmos, e nesse Salmo 53 nós começamos por refletir ontem sobre a declaração de que somente o nécio, somente o insensato diz em seu coração: não há Deus. Mas comentamos aqui que, ao lado do ateísmo teórico, absolutamente sem sentido, é possível encontrar muitas vezes um ateísmo prático, ou seja, uma atitude de vida, uma postura de vida de alguém que quer caminhar como se Deus não existisse. Deus não é lembrado, Deus não é considerado, Deus não faz parte da história. Este versículo fala um pouco sobre isso, mas na verdade se dirige às pessoas para lembrar a universalidade do pecado. Aqui temos que admitir, todos nós, sincera e honestamente, que o pecado nos alcançou. Todos somos pecadores. Todos somos falhos. Nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, é perfeito diante de Deus. E esta declaração do versículo 3, todos se desviaram, ou seja, toda a humanidade, toda a coletividade se distanciou do projeto de Deus. Não é preciso fazer muito esforço para constatar que isto é uma verdade. Quer olhemos para o âmbito coletivo e pensemos nas pessoas e na multidão, e perceberemos facilmente como o pecado toma conta da sociedade, quer pensemos na experiência pessoal e voltemos nossos olhos para o nosso interior, onde perceberemos que muitas vezes agimos movidos pelo egoísmo, movidos por instintos pessoais, por motivações pessoais, nem sempre adequadas, nem sempre perfeitas. A verdade é que em nossa vida nós somos falhos, nós somos pecadores, e a Bíblia fala sobre isso de modo muito claro. Ao longo do Antigo Testamento, em muitos momentos, nós somos lembrados disso. A lei de Deus é estabelecida e serve para reforçar mais ainda esta tese, a tese de que nenhum de nós poderá cumprir plenamente aquilo que Deus estabelece. Quando Jesus começa seu ministério, profere o Sermão do Monte, estabelece padrões admiráveis, padrões extraordinários, mas que honestamente jamais conseguiremos viver plenamente. Por que razão, então, Deus deixaria tão clara esta realidade humana? Deus deixaria tão explícito nas Escrituras o pecado da humanidade e a dificuldade do ser humano de agradar a Deus. Há uma razão para isso. Na verdade, o plano de Deus sempre foi a nossa salvação. E há um elemento indispensável à salvação, que é o reconhecimento do erro. Perceba que não existe arrependimento se alguém não reconhece que está errado. A consciência de que estamos errados é o primeiro passo para que possamos ter a possibilidade de salvação. É por isso que o agir do Espírito Santo na vida do homem, de acordo com as palavras do próprio Jesus Cristo, começa por aí. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. É a primeira ação do Espírito Santo em nossa vida, convencer-nos de que somos pecadores, de que somos falhos. Se não reconhecemos os nossos erros, se não admitimos os nossos erros, nós estamos simplesmente além da possibilidade da salvação. Quando Jesus Cristo disse, ironicamente, que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes,
Foi para lembrar que quem procura médico é quem reconhece a enfermidade. Quem não admite que está doente, não procura o médico. E aí, lamentavelmente, vai continuar doente, porque o fato de ele não admitir não anula a realidade da doença. O fato de ele não procurar ajuda não anula a existência do problema. Somos pecadores e a Bíblia diz isso de modo muito claro. Perceba então que esta informação básica, elementar, da qual precisamos estar absolutamente cônscios, é fundamental para o passo seguinte, que é a salvação proporcionada por Deus em Cristo Jesus. É porque nós reconhecemos que somos pecadores, que nós nos abrimos para buscar o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Se reconhecemos as nossas falhas, é hora de erguer os nossos olhos e perceber que, da mesma forma que as Escrituras apontam o nosso erro, apontam também a solução. Da mesma forma que apontam a nossa condenação, mostram também a esperança. Por isso, eu gosto tanto de repetir aqui este versículo 23 do capítulo 6 da carta aos Romanos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É justamente porque reconhecemos que somos pecadores que podemos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Cristo Jesus. E quando nós nos arrependemos dos nossos erros, quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, quando permitimos que Cristo lave os nossos pecados, quando permitimos que Cristo nos transforme, purifique a nossa vida, nós temos acesso à salvação. Somos, para usar a expressão do apóstolo Paulo no capítulo 5 da carta aos Romanos, somos justificados. E aí, justificados, nós temos paz com Deus. Nós podemos nos relacionar com Deus diretamente, porque o pecado que impedia o nosso acesso a Deus foi perdoado por Jesus Cristo. Foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Primeiro passo, admitir que eu sou pecador. Segundo passo, arrepender-me do meu pecado, desejar a minha salvação. A partir daí, eu posso abrir o meu coração para Jesus e permitir que Ele seja o meu Salvador. Não me tornei perfeito, mas fui transformado em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus não há mais condenação. Eu quero orar por você nesse instante. Pai querido, Tu conheces o coração de cada pessoa que nos assiste neste momento. E eu quero te pedir, Pai, que este coração se abra para Jesus Cristo. Que haja a compreensão e a percepção clara do pecado. Que haja o arrependimento, o desejo de ter sua vida transformada. E que, aberto este coração, Jesus possa perdoar esses pecados e criar uma nova pessoa. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.